de Boa ouvir. noite. Boa noite, Carolina Coralo. Apresento para vocês, neuropsicóloga. Eu sou Simone Araújo, também neuropsicóloga. Eu sou vamos dizer assim, que eu gosto das crianças, mais das crianças e adolescentes. A Carol gosta mais dos idosos. Então, ela curte bastante fazer avaliação e fazer tratamento com idosos. Né, Carol? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho, né, por que é importante nós estarmos observando os sinais do nosso corpo, e negligenciar é um tremendo mau negócio. Não somente para a gente, mas para os que estão ao nosso redor, para o sistema público de saúde e até mesmo para o nosso bolso. Oi, pessoal. Eu adoro as mãozinhas. Estão fofas. Então, vamos lá. Nós trabalhamos com o nosso corpo sem, às vezes, a gente se dar conta que ele está captando tudo à nossa volta. Além de estar captando a nossa volta, ele também está observando o que acontece dentro do nosso organismo. Então, para isso, nós temos os nossos lindos e maravilhosos sentidos. Então, sendo assim, nós trouxemos aqui para vocês uma abordagem hoje que vai pensar através dessa captação. Então, tradicionalmente, nós sabemos, aprendemos na escola, né, os sentidos básicos, que são esses estimuladores. Eles vão pegar o estímulo do ambiente, enviar o sinal para o cérebro, e o cérebro vai processar, interpretar e dar um input, dar output, né, dar a saída do que é para fazer com essa informação. Né? Só que a gente não recebe um estímulo, a gente recebe uma avalanche de estímulos aqui. Então, vamos lá, os básicos aqui, os sentidos básicos, a gente faz aqui até pelo rosto que fica fácil. Então, nós temos nosso sentido auditivo, nós temos a nossa visão, nós temos o olfato, o paladar e o tato, né? Então, o que tem de novo, assim, dentro da parte de sentidos para a gente pensar? Então, classificações mais atuais incluem a propriocepção, que é essa consciência corporal relativa às partes do meu corpo. Então, como tal, o braço em relação à mão. Então, agora eu peço para vocês fecharem os olhos. Vamos todos fechar os olhos. Agora, coloca a mão do indicador no seu nariz, na ponta do nariz. Podem abrir. Então, como que você sabe que seu nariz está aqui, você está de olho fechado, está olhando para o distinto? Propriocepção, tá? Temos também aquele sistema que nos localiza no espaço, num espaço maior, nós como um todo, o sistema vestibular. Temos ali alguns outros que às vezes não recebem uma classificação oficial de sentidos, mas eles também contribuem, como nossos termorreceptores e os norreceptores. Termo de calor, nor de dor. Então, receptores específicos para observar qual a temperatura do ambiente e receptores específicos para que a gente perceba a dor e a intensidade, certo? Bom, então, quando nós observamos esses sentidos, o que eles estão dizendo para a gente? Na maior parte das nossas atividades, a gente não presta atenção no que a gente está fazendo e como está o nosso corpo nessa atividade. A gente mal se prepara para iniciar uma atividade, né? Então, Carol, você estava atendendo agora há pouco, não estava? Sim. Como estava a sua postura? Conta para mim. Toda torta. Mas assim, tenta descrever assim como é que estava. Estava sentada na frente do computador, naquela posição que não é adequada, né? Que a gente sabe que não estava na altura correta, e com a coluna curva,
na frente do computador. Então, aí, para a coluna ficar curva, quem vem para frente? A nossa Toda a cabeça. cabeça. Toda a cabeça. Então, a gente perde totalmente, numa situação dessa, nosso alinhamento corporal, tá? Faz isso uma, faz isso 2 vezes, faz isso 3 vezes, faz isso o dia inteiro, e a gente começa a sentir outras coisas dentro da nossa musculatura. Então, a gente começa a sentir desconfortos, o nosso humor, às vezes, começa a alterar, né, em virtude do que a gente acha que são esses desconfortos. Então, isso é muito ruim para o nosso dia a dia e para o nosso corpo, certo? Então, eu venho com essa ideia que a gente precisa estar muito em sintonia com os nossos sentidos para que nós iniciemos, para que a gente mantenha e para que a gente finalize nossas atividades. Aí vem aquela pergunta de ouro. Mas é possível fazer isso 100% do tempo? Não. 100% do tempo é muito desafiador. Mas se a gente está assim, com uma falta de consciência corporal, né? Com uma ausência de consciência corporal, uma dificuldade, a ausência também é muito extremo. Mas se a gente estiver com essa dificuldade de consciência corporal ao longo de muito tempo, com certeza o nosso corpo ele vai adoecendo aos poucos, e isso pode se transformar num gatilho para patologias, né? Ou pode ser uma falta de percepção interna, ou uma dificuldade de perceber internamente, que às vezes não faz você perceber, por exemplo, uma hérnia no meio da barriga, que vai acontecendo gradualmente. A hérnia não nasce grandona, a hérnia ela vai abrindo. Então, como que a gente chega num estágio, às vezes, tão extremo pela nossa falta e nossa dificuldade de percepção corporal? Então, eu gosto de dar bastante o exemplo, assim, eu não sei do que vocês são sensíveis visualmente. Então, se alguém quiser deixar aqui nos comentários, pode falar. Então, eu vou perguntar aqui para Carol. Carol, você é sensível visualmente para algum tipo de estímulo? Sim, para luz do computador, principalmente. Tá. Então, luz do computador. E a luz do celular? Um pouco menos. Certo. Então, bom, se eu sei, se eu noto, eu reconheço que eu tenho essa sensibilidade, é muito importante que a gente cuide dessa sensibilidade ao longo do tempo. Então, se eu observo que eu precisei fazer lá, sei lá, uma correção de prova, um artigo científico, um relatório de psicologia, né? E tive que passar horas e horas lá sentada naquela cadeira. Olha que o Nick tá falando que só trabalha com temas escuros. Olha que interessante. Eu também gosto bastante, viu, Nick? Para várias coisas eu uso temas escuros. Então, você imagina você ficar ali muito, muito, muito tempo com aquela luz no seu rosto. Então, o seu sistema nervoso central, que já é sensível para esse tipo de estímulo, alguma hora vai acusar um desconforto maior. Então, pode ser a sensação de vista cansada, pode ser uma dor de cabeça, né? Às vezes uma dor até um pouco mais aqui, mais periférica, né? Na região ocular. Pode ser que eu nem percebi, mas aqui a minha musculatura aqui de trapézio e que acompanha aqui o meu pescoço também pode enrijecer completamente. Por quê? Porque eu estou tendo um desconforto, eu não estou percebendo e eu estou tentando me adaptar de uma forma não adaptativa. E aquilo acaba complicando, às vezes, ao invés de facilitar. Então, aqui o Nick falou que ele trabalha só com temas escuros. Tem também, às vezes, um recurso aqui no computador, que é um blue filter, né? Que vai ajudar aquela luz não ficar tão intensa no seu olho, de acordo com o que o seu olho percebe como confortável. Para mim, para quem usa blue filter, por exemplo, falo para mim o blue filter funciona em âmbar. Então, essa tonalidadezinha do âmbar, para mim, funciona perfeitamente. Se eu colocar azul, eu morro de dor,
aquilo lá vai me incomodar muitíssimo e em alguma hora eu vou ter ali uma cefaleia com certeza, né? Então, isso aqui foi um pequeno exemplo que a gente deu do sistema visual. Vamos passar para um outro sistema também que, vamos dizer assim, é sobrecarregado hoje em dia, que é o nosso auditivo. Então, desde que nós, seres humanos, né, falamos, seja desde sempre, nós temos ali uma intensidade, né, a partir do desenvolvimento da linguagem da comunicação, a gente tem ali um aumento de timbres de voz, de volume. Quando a gente ficou mais civilizado ali dentro do mundo, nós também tivemos estímulos distintos, por exemplo, grupos gritando, percepção, às vezes, associada aos sons da natureza. Aí, mais para frente, nós criamos rituais e festas. Mais para frente ainda, nós temos agora, por exemplo, né, pensar na poluição, no trânsito. Então, tudo isso tem um impacto sonoro. Então, pessoas que têm aí uma hipersensibilidade auditiva e às vezes estão frente a estímulos concorrentes, podem também desenvolver vários incômodos, porque vai estressando o meu sistema nervoso central, né? Então, a percepção que eu estou num lugar muito barulhento e aquilo está me perturbando, às vezes é um bom sinal para que você se retire desse ambiente, faça ali um detox auditivo, né? Tente ficar no ambiente mais silencioso e depois, às vezes, tente retornar aos poucos e saia quando aquilo está desconfortável. Eu sou a rainha do fone porque às vezes eu uso fone sem estar com ninguém. Eu não estou falando, mas isso para mim abafa um pouco o som e fica mais confortável e mais fácil de eu me concentrar, porque altera a minha atenção, né? Então, por exemplo, se a gente pensar em indivíduos com déficit de atenção, o que acontece, Carol, com esse indivíduo? Vamos supor que ele seja predominantemente auditivo, né? Ele tem essa predominância. Ele vai se dispersar com mais facilidade. E o fone pode ser uma estratégia dele, né? Para se focar na atividade que ele precisa vir a realizar no dia a dia. E como que é isso em sala de aula, Carol? Esse é um fator bem complicado, né? Então, aí você imagina, né? A professora falando, fulano ali do lado, batendo a caneta, ciclano lá do outro lado, conversando. Então, aquilo é bem, às vezes, perturbador, né? Para uma pessoa que tem essa condição. Então, às vezes, usar o fone ajuda. O Nick tem um outro perfil, por exemplo. O Nick tá contando aqui que ele trabalha melhor com música. Então, tem padrões de pessoas, grupos de pessoas que realmente funcionam melhor quando o ouvido dela está canalizado por um som mais organizado. Né? Então, e você pode ver, dependendo da atividade que você está fazendo e dependendo do som que você está escutando, tem uns que funcionam mais e tem outros que funcionam menos. Né? Então, por exemplo, sei lá, isso para mim não funciona, tá? Pro Nick funciona. Então, tem grupos de pessoas que sim, tem grupos de pessoas que não. Nick também está falando que poluição sonora de escritório também me ajuda a me concentrar. Vai ver que ele tem ali um outro tipo de recepção e processamento desses sons. Né? Então, eu acho que isso é bem interessante da gente pontuar. Então, os fones, né, que não tem, você pode não colocar nada e deixar com fone. Tem uns que você compra naquelas lojas cirúrgicas, às vezes vende, que é só a borrachinha de silicone. E passa por trás e você fica ali com o seu fone, tá? Eu vou dar mais um exemplo aqui pra gente dessa situação. Então, vamos pensar aqui no tato. Então, ó, o tato, ele vai perceber o quê? Texturas. O tato percebe a temperatura,
o tato percebe a dor, e uma variação da dor é a pressão, Uhum. né? Um dos tipos, né? Se bem que eu acredito que sejam sistemas diferentes, se eu confirmar, depois eu falo para vocês. Então, quando este indivíduo vai estar notando os seus diferentes objetos, você vai observar aquilo que te dá mais conforto. Mas vamos supor que você não esteja na condição de escolher. Então, às vezes você vai para uma palestra, você vai, às vezes, no cinema, onde a cadeira, ela tem ali alguma textura ou algum tipo de encosto que aquilo para você incomoda. Então, eu conseguindo, às vezes, distinguir, eu consigo fazer alguma adaptação. Se eu não distinguir qual é o incômodo, eu não vou conseguir fazer adaptação. Então, óbvio que em temperaturas, isso às vezes é mais claro, né? Então, se você for pensar, né, quente, frio, né, então os extremos a gente consegue perceber rapidinho. Mas Fica e mais essas fácil. variações? Sim, e essas variações mais sutis, né? Então, aqui no consultório, eu tenho que ficar mudando sempre de lugar de sentar. Me dá um incômodo de ficar sempre no mesmo lugar, até por causa da postura, né? Para a gente subir, se dar uma esticadinha e tal. Então, tem uma cadeira que eu uso até com bastante frequência com os pacientes presenciais, que ela é extremamente lixenta. Isso é muito pouco confortável para mim, né? Então, o que, que eu faço? Eu pego essas almofadinhas de aromaterapia, que tem cheirinho, e eu deixo elas, que elas têm uma textura mais gostosa, eu deixo atrás, eu coloco no meu colo, às vezes eu coloco embaixo da minha perna, se eu tiver de vestido, para que a minha pele não toque nisso, e isso não seja um fator que distraia o meu cérebro e prejudique o meu desempenho e minha qualidade de vida naquele momento, né? Então, esse foi um outro exemplo que eu pude dar. Tem algum exemplo que te vem à cabeça, Carol? De cabeça agora. Bom, pensa em toque. Vamos pensar no toque um pouco? Então, assim, ó, tem pessoas, por exemplo, que esse tipo de toque é maravilhoso. Tem pessoas que este tipo de toque mais profundo é o que ela consegue perceber, né? Então, isso tem a ver um pouco, às vezes, com a proximidade que você fica de pessoas no metrô. Uhum. Tem a ver com a pessoa que está sentada, às vezes, do seu lado, né? Tem a ver com, às vezes, o companheiro ou companheira, né? Que às vezes gosta muito de abraçar e o outro que não gosta muito, né? Porque muito provavelmente tem características sensoriais de pressão diferenciadas, né? E isso pode gerar mais ou menos estresse, dependendo da frequência, dependendo da intensidade, lá no seu cérebro, no como o cérebro está processando. Porque, volto a dizer, o cérebro não processa um sentido. O cérebro processa tudo que ele capta e vai integrando essas informações. Então, o que, que a gente pode perceber diante dessas explicações, né? Então, se eu estou numa má postura durante o dia, meu abdômen está lá flácido, sem tônus, né? Não estou conseguindo colocar aqui o meu ombro para trás e relaxado, não consigo ter uma postura alinhada. O que, que vai acontecendo com este meu órgão ao longo do tempo? Vai ficando mais flácido. E essa flacidez ao longo do tempo faz com que haja diferenças de pressão dentro do meu corpo. E o sistema do meu corpo é um sistema extremamente dinâmico e ativo. Então, ao longo de muitos anos, aquilo pode ir prejudicando, né? Então, eu acho sempre importante a gente estar colocando que a gente precisa começar a consciência corporal sempre do micro, né? Então, o que, que a gente tem de mais micro em termos de percepção? Os nossos sentidos, aquilo que eles captam. Então, eles são a super fonte
de informação que eu vou utilizar para saber como corrigir aquilo, e se tiver um incômodo no qual eu não estou conseguindo corrigir, eu preciso pedir ajuda. Da mesma forma como eles impactam, né, na qualidade de vida, na execução das nossas atividades no cotidiano também. Né? Você estava até comentando de um exemplo. Agora me veio na cabeça o exemplo da etiqueta da camiseta. Aquela que fica incomodando, que muita gente corta. Então, a etiqueta da camiseta é uma que perturba. Perturba. Tira o Tem, às foco. vezes, jaquetas, tipos de jaqueta. Tem gente que não gosta das jaquetas de nylon. E faniquito quando coloca a jaqueta de nylon, que aquilo é insuportável, né? Então, assim, ó, eu queria só fazer uma aplicabilidade disso quando a gente pensa, por exemplo, em ansiedade, quando a gente pensa em depressão, quando a gente pensa, às vezes, numa doença crônica. Então, em geral, né, a doença, você não acorda, de repente, com um monte de sintomas, né? Em geral, há exceções. Mas, em geral, ela vai se instaurando. E os sintomas, que seriam os sinais que são disfuncionais e começaram a ficar mais rígidos, inflexíveis, eles começam a aparecer de uma forma mais constante, alterados. Então, esse conjunto de sinais pode levar a um diagnóstico de uma doença. Né? Então, se eu não estou percebendo, por exemplo, que a minha temperatura ela está alterando nas minhas extremidades, eu sempre sinto muito frio nas extremidades, às vezes eu estou tendo uma falta de observação que pode culminar no diagnóstico de uma doença reumatológica, por exemplo. Uhum. Né? Isso eu dei um exemplo simples de um sintoma, mas você tem que ver o conjunto de alterações que você está presenciando. Mas no caso da ansiedade, por exemplo, que é bem marcado, né? Carol, você pode me dar exemplo de sintomas físicos de ansiedade? Palpitação, sudorese nas mãos, esses são os mais clássicos, né? Tremores, Dispneia, né? A respiração respiração, ela fica descompassada, né? Geralmente você fica quase uma ofegante, né? exalação, isso, mais forte, né? Mas será que, óbvio que eu estou falando numa crise de ansiedade Uhum. instaurada, talvez isso comece muito, de repente, muito intenso. Um ataque de pânico, que às vezes vem do nada, às vezes não, né? Ele precisa vir do nada para esse ataque de pânico. Então, eu tenho uma intensidade subindo muito rápida. Mas será que eu já não tive alterações no meu corpo e eu não percebi? Né? Hoje, uma paciente minha de manhã, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: eu percebi que eu poderia ter uma crise, mas eu consegui. Ela fez uma estratégia e ela conseguiu se desvencilhar desse gatilho, mas ela percebeu que o corpo dela estava alterando. Então, isso é uma coisa muito importante, é genial isso. Né? Sim. Então, vamos pensar que se meu corpo sente desconfortos ao longo da vida e ele não está sendo adequadamente cuidado, lembre-se que muitas e muitas doenças têm ali um papel inflamatório importantíssimo no nosso organismo. A alimentação ruim também, né, falando do paladar, né, a alimentação ruim impacta no meu intestino, que impacta na absorção dos nutrientes, na passagem de toxinas. Então, veja, quando a gente tem este cenário acontecendo aí por muito tempo, culminando numa doença, e você só percebe a hora que aquilo se instaurou, eu estou indo para um tratamento, eu vou ter que buscar ajuda para um tratamento. Não tem mais como eu prevenir, né? Então é importante a gente se atentar que a prevenção, ela não só nos ajuda a ter uma melhor qualidade de vida, mas também ela vai poupar recursos de convênio, recursos do SUS, né, do nosso bolso, se você estiver pagando um particular. Financeiros, né? Financeiros, né? Então a gente tem até alguns dados aqui para passar para vocês. Então vamos dar uma olhadinha aqui
as coisas que a gente separou. Então, ó, a busca para encontrar informações de saúde, eu estou aqui, depois se vocês quiserem eu coloco, se quiser só pode mandar um direct que eu mando qual site, né? Busca no Google sobre saúde, ela tem um volume aproximado aqui de 942.980, tá? O termo doença tem um volume de buscas mais do que 3 vezes superior à saúde no mesmo período. 3.014.750. Então, veja a discrepância, né? Então, vê o quanto que a gente onera tanto quem está do nosso lado, a nossa saúde em si, porque você consegue fazer menos atividades, né? E o sistema financeiro, seu, do SUS ou do convênio. Então, eu achei isso aqui bastante interessante. Aqui no Brasil, uma pesquisa revelou, isso é um dado um pouco antigo, de 2008 a 2017, tá? Que há um gasto diário de 92 centes de dólar per capita para cobrir custos de saúde, e o que incorre em mais de 207 milhões de pessoas. Então, faz isso vezes 207, né? A quantia inclui iniciativas e serviços oferecidos pelo governo federal, estadual e municipal na última década, que é esse período que eu falei para vocês, que é um volume altíssimo, né? Aqui eu também tenho um dado aqui muito interessante, que é aqui, ó, reduzir a prevalência de hipertensão nos Estados Unidos em apenas 5%, economizaria só hipertensão, hein? 25 bilhões para a economia. É muita coisa. Então, porque hipertensão é uma condição crônica, né? Imagina todas as condições crônicas que a gente tem. Então, achei esse dado também aqui muito, muito, muito importante. E antes de chegar a esse estágio crônico, né, se o corpo já deu sinais de alterações, né? Então, aquele mal-estar, às vezes aquela dor de cabeça, a gente não dá atenção, acaba, né, evoluindo para esse quadro crônico já, né? Sim. Carol, você tinha um dado também bastante interessante. Sim, na verdade, eram dois, que até eu me lembrei de outro dado. Eu fiz parte, né, de um projeto de prevenção a quadros demenciais. Então, era feito o levantamento de pacientes que tinham alterações, comprometimento leve, né, alguns déficits de memória, de atenção, e era trabalhado com esse grupo, com terapia ocupacional, para acompanhar e reavaliar, após um ano, esse paciente para que fizesse o acompanhamento preventivo de uma demência. Então, todo esse processo era para se trabalhar a prevenção da demência. Teve uma pesquisa também que foi realizada, se não me engano, pela Unifesp aqui de São Paulo, que eles fizeram uma pesquisa, se não me engano, longitudinal, para acompanhar o paciente, acho que em torno de 5 anos, com idosos, com dois grupos. Um grupo de idosos que faziam atividade física, meditação, uma boa alimentação, todas essas práticas, e um outro grupo que não fez nenhuma dessas atividades, dessas práticas, para acompanhar e verificar qual foi a maior porcentagem de pacientes que evoluíram para demência. E o grupo que não teve nenhum trabalho preventivo teve uma maior evolução para essas patologias. Olha que interessante, né? E aí a gente já está falando, né, de uma movimentação, né? Olha que coisa importante, né? Investindo aí em práticas organizadoras do seu sistema, né? Então, muito, muito legal essa pesquisa.
E é óbvio, né? Se você está doente, você impacta não somente a você, você impacta todos que estão ao seu redor, né? Então, É, até vim aqui falar aqui de um dado da Austrália, né? Que mostra que os problemas de saúde mental, né? Tendo uma natureza mais interpessoal, por exemplo, eles têm muito mais dificuldade de detectar as pessoas que estão próximas para poder ajudar, e às vezes o próprio paciente pela falta de percepção. Então, olha que interessante isso, né? Uma outra coisa que eles colocaram foi que há um impacto familiar muito grande dos transtornos não tratados. Então, às vezes, as pessoas, até procurarem ajuda, demoram muito tempo. Então, é aquele dado que a Carol estava colocando da cronicidade. Então, quanto mais crônico aquilo, pior vai ser para o desenrolar do curso daquela doença, né? Então, uma outra coisa também aqui que é colocado nesse documento fala dos transtornos recorrentes e o manejo de doenças crônicas, que também tem ali um alto impacto, um impacto para os cuidadores, né? Do quanto que eles precisam de suporte, e às vezes não é só suporte emocional, é um suporte físico, e aquilo impacta a condição de saúde dos próprios familiares, dos cuidadores também. é quase e também uma condição, uma necessidade até social, né? Porque a interação e tudo mais fica prejudicado, tanto do paciente quanto da família, né? Sim, e como é um dado australiano, né, ainda eles cogitaram uma rede de cuidadores informais, né? Então, eu tô dando risada porque, assim, tipo, aqui é o que temos para hoje, né? Lógico que nós temos cuidadores profissionalizados, com curso, mas às vezes isso tem um custo muito alto e a família não tem condições, então, de bancar, e às vezes você vai passando aquele cuidado para pessoas que às vezes não têm condições ali para estar, nem psicologicamente, às vezes nem fisicamente, né? Então, isso é bem complicado. Então, isso aqui é um tipo de impacto que essa dificuldade em perceber o que o nosso corpo está dizendo, culminando numa doença, e essa doença tendo impacto em outras áreas da nossa vida, diminuindo a nossa funcionalidade, diminuindo a nossa capacidade de se concentrar para estudos, aqui prejudicando, né, não somente a nossa saúde, mas a saúde daqueles que estão ao nosso redor. Então, eu acho que esse foi um raciocínio que acho que a gente desenvolveu, né, Carol, antes da live, e eu acho que a gente fecha agora para perguntas que vocês quiserem perguntar, estamos aqui para responder. Então, uma coisa que a gente percebe aqui de observação em relação à observação clínica, tá? Em relação à dificuldade da consciência corporal no momento da atividade física, né? E às vezes uma falta às vezes de preparo daquele corpo para executar a atividade física. Não necessariamente em termos de alongamento, mas às vezes de aquecimento, mas em termos de alinhamento corporal. Então, às vezes, aquela pessoa quer fazer uma atividade física e ela está ali com uma passada, com uma pisada, por exemplo, prejudicada. Né? Uma pisada prejudicada, por exemplo, para quem vai fazer alguma atividade que tenha impacto, tênis, uma corrida, uma atividade coletiva tipo vôlei, basquete, quer que seja, isso vai forçando toda a parte ligamentar, por exemplo, dos seus joelhos, né? Porque está num ângulo ali que o seu corpo, na verdade, não foi adaptado, não foi feito para aquilo, para funcionar naquelas condições. Então, você pode aí provocar lesões. E às vezes as pessoas estão tão apressadas para fazer, e falam assim, olha, eu tenho 30 minutos só para fazer. Eu falava isso para a moça que me dava ginástica. Eu falava assim, eu tenho 30 minutos, é isso? Não temos mais. E aí você quer fazer o máximo em 30 minutos e você acaba não percebendo que ativações corporais são necessárias
para sustentação das posturas, do exercício em movimento, e aí também pode acabar tendo lesão. E nem perceber até mesmo naquele momento que está fazendo a prática o limite corporal naquele instante, né? Que é até uma coisa que a gente estava conversando antes, que esse limite ele vai vai se prolongando, né? Vai estendendo. Mas naquele momento a gente não percebe que o nosso joelho não está fortalecido o suficiente, faz o exercício sem a autopercepção e consciência daquela limitação no momento e pode vir a ter uma contusão e tudo mais. Sim, e às vezes é importante até na atividade, né, profissional daquela pessoa. Sim. Então, eu acho que essa falta, assim, às vezes, de avaliação, né, qual é a consequência, qual é a condição do meu prévio, né, prévio ao comportamento, né, quais são lá as minhas condições para executar aquilo anteriores. Qual seria a consequência se der ruim? Se der ruim, e aí, o que vai acontecer, entendeu? Então, tipo, meu Deus do céu, eu posso, sei lá, tipo, não posso vir para o consultório, né? Sei lá, não posso escrever direito no teclado, vamos supor que tem que fazer um relatório, alguma coisa assim, né? Trabalhar E qual o mais impacto serviços de disso, né? computador. E isso, qual o impacto? E aí é que o nosso programa funciona. Esse nosso programa, ele é muito bom nesse sentido, porque ele vai treinar você nas experiências corporais micro. E a gente vai estar fazendo exercícios de respiração, nós vamos estar fazendo exercícios de meditação, exercícios respiratórios, exercícios posturais, nós vamos fazer trabalhos experienciais com sentidos, nós vamos dar um suporte para que seja entendido um pouquinho de mínimo de fisiologia, né? Então, nós vamos estar dando esse curso para que você possa ter as condições de analisar melhor as suas condições, ver se você consegue promover alguma modificação para melhorar alguma condição que apareça, e caso essa condição não tenha ali uma solução que você possa oferecer, procurar ajuda o mais rápido possível. Né? Então, eu acho que o programa, para quem não sabe, chama Programa Compactwise Mind, e nesse mês de abril, nós vamos oferecer, começando no dia 4, se não me engano, às segundas-feiras, das 7h30 às 8, 9. Agora eu tô confusa, tô com a cabeça cansada, não lembro exatamente do horário. Mas mais ou menos isso. E vai ser o módulo de sabedoria corporal, onde a gente vai treinar esses raciocínios antecedentes e raciocínios de consequência, de previsão de consequências, para que a gente possa determinar qual é o melhor comportamento, né, na nossa vida e como a gente pode decidir melhor e de forma mais razoável. Com a intenção de ser um trabalho preventivo, né? De autoconhecimento também, né? Sim, tem um cunho aí muito forte nesse sentido, né? Então, para que a gente viva melhor. E aí, pessoal, vocês têm dúvida? Gostariam de comentar alguma coisa? Estamos aqui felizes, doidas para responder. Esse povo tá desanimado. Ixi. Perdi o começo da aula. Tem uma pergunta de responder. Vocês falaram de postura ao ficar no celular? Não, Vanessa, eu não falei. Você também não falou, Carol. Mas postura ao ficar no celular, hoje em dia, tem sido, acho que, uma suposição, eu não sou físio, né? Mas provavelmente isso deve de estar assim, bombando nos consultórios dos físios, porque a posição que a gente fica segurando o celular, ela é bem lesiva para a articulação, né? Eu mesma já tive isso aqui, doendo muito, 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 por ter ficado um período muito longo no celular. Pessoalmente, isso aconteceu comigo.
Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar revisar. Hoje não existe nenhuma formalização, né, de como que a gente segura no celular. Qual é o melhor jeito, ergonomicamente dizendo, de você segurar no celular? Não sei te responder, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser pensada. No trabalho, meu trabalho ano passado, né, meu trabalho anterior, tinha uma demanda muito grande de paciente com síndrome do túnel do carpo, por conta de movimento repetitivo, ficar segurando o celular e tudo mais. Então, é uma queixa bem evidente e muito atual também, né? É bem frequente, né, Carol? É. Então vamos aqui, tem. Parabéns pela brigada. Muito obrigada. Oi, Pá. Oi, Edinha. Deixa eu aqui observar outra pergunta. Tinha outra pergunta aqui, peraí que eu perdi. Temos pouca consciência em relação ao corpo, geralmente não damos importância aos sinais. É verdade, né? Na verdade, a gente tá tão louco, né? Assim, tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tendo um horário sem pausas, né? Entre uma atividade e outra, que, infelizmente, isso acontece com grande frequência. E começa do pequeno, né? São pequenos sintomas, pequenos sinais que o corpo vai dando, que vai tomando grandes proporções, né? É. Rodrigo, eu não entendi o que você escreveu aqui. Você falou G-Prangu é recomendado o programa? Eu acho que tá para Ou a baixo. pergunta. Eu acho que a pergunta é de baixo, né? Para quem é É. recomendado o programa? Então, assim, olha, o programa é recomendado para todas aquelas pessoas que precisam treinar, né? Essa melhor percepção, que estão sentindo que o seu corpo está padecendo de cuidados, padecendo de um olhar mais atento, e que tem bastante, às vezes, dificuldade de incluir isso na tomada de decisão. Porque isso acho que é o ponto mais forte do nosso programa. Qual é a interferência que isso pode ter na nossa tomada de decisão diária? Né? Então, quanto que eu tenho que ficar considerando esta luz no meu olho 60 minutos? É que eu tenho um ring light desse tamanho. Quanto que eu tenho que ficar considerando isso para determinar se eu faço 2 horas de live, se a gente faz aqui 45 minutos 50? Eu não aguento fazer 2 horas de live com esse ring light pequenininho, não consigo. Né? Daqui a pouco eu já tô assim, morrendo de vontade de vomitar, porque isso afeta meu sistema nervoso central. Tá? Qual que é? Então, isso não tem nada a ver. Veja, eu não pensaria normalmente no meu corpo se uma pessoa perguntasse para mim: quanto tempo vai ser a live? Uma pessoa de marketing, né, perguntasse assim: você vai fazer uma live de quantas horas? Normalmente, você não pensaria sobre isso. Né? Então, se eu tenho consciência que eu vou fazer uma live com Green Light, eu não posso estar colocando um período muito extenso. Eu, Simone, tenho sensibilidade. Né? Formalmente, a gente fala que o programa ele é para maiores de 18 e com quem tem idade de 16 a 18 pode fazer com autorização dos pais, tá? Quem são as pessoas mais turbinadas que não percebem essas sensações, né? Então, pessoas, por exemplo, às vezes de alta performance, pais, que têm a vida muito agitada, muito corrida, e que precisam dessa pausa para reorganizar e considerar melhor suas prioridades e consequências de ações, eu acho que esse curso ele vem a atender essas expectativas. É que nem aqui, parece que a Lourdes Maria colocou que é muito difícil, né, ter essa percepção no dia a dia, principalmente para as mães, né? Que, é uma vida, é um trabalho 24 horas, né? Então não se para, né? Quando você é mãe, pai, 24 horas por dia. Então não se dá um momento, né, de parar para essa reflexão. Talvez Sim. então no curso, né, a pessoa possa ter esse momento. Eu tô lembrando aqui quando o meu filho mais velho era pequenininho, eu fui levar ele na natação, aí tinha uma mãe olhando e morrendo de vergonha, assim, né? E ela tava esquisita, perguntei pra ela, falei assim, o que foi? E ela responde que ela esqueceu de colocar a calcinha da menina. Sem calcinha. Então, veja,
né? Pobre, mas assim, ninguém faz isso de propósito. Não. Então, provavelmente, a gente, né, fica com a cabeça, as pessoas, eu me incluo, Carol se inclui, estamos aí, vocês também aqui. Temos uma vida muito, muito, muito corrida. A gente não tem tempo para fazer pequenas pausas, para se reorganizar para as atividades novas que se iniciam. Então, isso vem sendo um problema bastante evidente, crônico, né? Então, sim, os pais, mães são muito bem-vindos no curso. Quem mais quer fazer alguma pergunta? Vi que a Fabi, Físio, você entrou. Querida Físio, você quer perguntar alguma coisa para seu corpo? Corpos de paciente que você queira tirar aqui alguma dúvida de dificuldade de percepção ou fazer uma observação? Muito bem-vinda aqui a sua colocação. É isso então, pessoal. Acho que é só, pessoal. Por Então, hoje assim, só. bom, por hoje é só, tá, pessoal? Então, já que vocês estão aqui tímidos para fazer pergunta, podem mandar via direct, tá? Ou eu, a Carol, a gente vai estar respondendo. Eu peço que vocês entrem. Olha, Aqui. doutora, sofro com isso, pois tenho psoríase. É verdade, psoríase. Então, é uma doença crônica, né? Ela tem fases, ela tem crises, né? E essas crises, elas muito provavelmente são engatilhadas ali por alguns por desencadeadores que podem ser alimentação, pode ser algum abuso em alguma situação que você venha partilhar, por exemplo, né, uma festa, e às vezes você vai e bebe um pouquinho a mais. Temos ali uma situação, às vezes, mais clara de ansiedade, que pode influenciar diretamente, às vezes, numa crise de psoríase. Né? Então, quanto que eu tenho que ir avaliando o meu limite corporal para que aquilo, sabendo né, quais são meus desencadeadores, para que aquilo não venha a incorrer numa crise. É. Esse Obrigada, viu, negócio, Fabi, pela contribuição. essa questão de psoríase é um aspecto interessante, porque não tem idade, né? Eu tenho um exemplo próprio do meu filho, tem 4 anos, e no período da pandemia, que todas as atividades ficaram suspensas, ele desenvolveu uma coceira, uma psoríase na cabeça, e ficou com uma mancha vermelha muito grande e deu trabalho para assumir, para tratar e tudo mais. Então, essa questão da autopercepção, do que está acontecendo em você e à sua volta é de extrema importância, né? Isso. E quanto mais a gente, até você falando agora, né, mães também aqui, quanto mais, ou pais, né, quanto mais cedo a gente introduzir essas noções para a criança, melhor vai ser a avaliação dela, da sua própria condição, né? Então, quando a gente fala pais, a gente tem uma reação em cadeia aí também na criação dos filhos e não somente no seu próprio cuidado. Às vezes, oi, Ariane. Ariane diz. Minha mãe fala que eu sofro de celulite, às vezes fico muito no celular. Excelente, excelente, né? Eu acho que aqui acho que não tem um que não tem celulite. Né? A gente está com muita dificuldade de se desvencilhar desse instrumento, né? Que vira um mini celular na nossa mão, um mini computador, né? Acesso ao mundo. Também às vezes dá uma crise de insônia, né? Essa noite fui dormir, fui acordar 2 horas da manhã e dormi de novo, era 5 e pouco. E o que eu fui fazer? Fui ver se as pessoas da Ucrânia que eu estava seguindo, se elas estavam vivas. Então eu fui lá no feed do Twitter e fiquei procurando elas, né? Para mandar uma mensagem, uma coisa assim. Mas a gente está nesse passo, né? Uma coisa assim bem
bem intensa do uso do celular. Por isso que eu digo que a questão ergonômica de você segurar um celular, não segurar, precisa ser revista. Aqui em cima também tem a Lourdes Maria falou que pensa uma pessoa procurando óculos e estar de óculos. Zero consciência corporal. Mas É vamos ter um bem pouco, assim, né? vamos ter um pouco, né, assim, de parcimônia, né, uma coisa leve, né? Às vezes a sua questão aqui de pressão não é assim lá grandemente perceptível com pequenas doses de pressão, né? A gente tem que ser compassiva nessa hora, entendeu? Todos nós erramos, todos nós cometemos falhas de percepção, isso é normal. É isso, pessoal. Temos mais? Acho que deu, então. Então, gente, nós gostaríamos de agradecer a todos que participaram dessa live. Tanto eu como a Carolina é a minha companheira de faculdade, então nós temos aí uma relação há muitos anos e aqui estamos juntas aqui dentro do curso. Tem a Gisele também, só que acho que a Gisele não pode participar hoje. Ela também vai estar lá nos auxiliando, vai estar presente. E ela é uma excelente yogini, ela é da yoga. Então, nós vamos estar esperando vocês lá no curso. Mas, na semana que vem, temos mais 2 lives. Temos na segunda e na quarta. Não me perguntem o horário, eu não consigo lembrar. Então, eu peço para que vocês deem uma olhadinha no feed. Tem um vídeo onde eu falo das lives e embaixo tem as datas, tá bom? Então é isso, desejo para vocês uma boa noite. Entra lá no link da bio para vocês verem o programa, tá bom? E espero que vocês façam e aí desfrutem dessas 5 semanas com a gente, tá bom? Um beijo grande e até segunda-feira. Beijo, Obrigada, boa Carol. noite. Beijo, pessoal.